Pessoal, começando mais um M2M podcast. Hoje estou com a convidada aqui, a Marilene Esperança, né? Ela é fundadora do projeto Lucas Esperança e presidente da Abra Rio. Isso mesmo. Marcelo, e aí, Marcelo? Fala aí, meu querido. E qual foi a sua ideia de abrir esse projeto, Marilene? Então, boa noite, né? Obrigada pelo espaço, muito obrigada. Na verdade, o projeto começou por conta da história de vida do meu filho, Lucas. O Lucas hoje está com 20 anos, foi de uma gravidez saudável, um casamento tranquilo, e até os 4 anos de idade meu filho não tinha nada, meu filho era uma criança saudável, né? Nasceu uma criança saudável, até os 4 anos era saudável, mas aos 4 anos de idade ele teve uma crise epilética. E esse quadro dessa crise epilética, ela foi aumentando de uma forma absurda. Com 5 anos de idade, o Lucas ele foi diagnosticado com uma síndrome chamada Rasmussen, que é uma síndrome que causa epilepsia de difícil controle. O Lucas estava tendo em torno de 50, 60 crises convulsivas por dia. Nossa. E essas crises elas iam assim, só oscilando. Tinha dia que meu filho passava o dia todo dormindo, de tanta medicação, ou então o dia todo dormindo de tão fraco, de tanta crise que ele tinha. E quando ele não estava convulsionando, ele estava desligado, apático, porque era tanto remédio, tanto troca-troca de remédio, porque não tinha resultado, né? Tomava muitas medicações, mas não tinha resultados positivos. E durante anos foi essa trajetória difícil, crises de todos os tipos que você possa imaginar, desde a crise de apagão, né, de ausência, dele só parar assim e os olhos ficarem lacrimejando por alguns segundos, até a crise de cair, se debater, enrolar a língua, virar o olho, perder os sentidos. Isso foi durante muitos anos. Eu busquei tentar dar um sentido para tudo isso. Eu não conseguia entender, eu questionava muito, né, por que eu estava passando por aquilo, já que eu fiz, né, entendia que eu tinha feito tudo certinho, né? Fiz pré-natal, né? Meu filho nasceu uma criança saudável, sempre tomou vitaminas, as medicações necessárias, sempre foi às consultas médicas, então eu achava que por que tá passando por aquilo tudo? Mas eu também não aceitava que aquilo não tivesse, né, um sentido. Então eu comecei a ajudar outras famílias. Dentro do conhecimento que eu recebia com o Lucas, né, dos benefícios que eu conseguia para ele, que eu sempre corri atrás de tudo que era direito do meu filho, sempre briguei por tudo aquilo que meu filho tinha direito, e eu comecei a ajudar outras mães. Eu sempre percebi que quando alguma mãe não conseguia algo de importante para o seu filho, muitas das vezes as pessoas julgavam muito e falavam assim, mas fulano, o filho não tem o benefício BPC ainda. Mas ela é muito parada, ela não se mexe, não corre atrás. E eu sempre pensei, poxa, é muito fácil julgar, né? Mas por que a gente não pega na mão daquela mãe e ajuda? Porque as dificuldades para se conseguir um benefício para o filho hoje são muito grandes. Para conseguir um benefício, você vai lá para pegar a informação. Aí chega lá, recebe a informação. Quando você chega, você dá bom dia, às vezes nem bom dia a pessoa te dá de volta. Verdade. Então você já chega lá triste, difícil, e às vezes nem a recepção já não é boa. Aí volta com a informação. Porque precisa de um laudo, precisa preencher um documento e tal. Reúne toda a documentação e volta. Quando chega lá, faltou alguma coisa. Então, às vezes, a pessoa não tem um dinheiro de passagem, não tem com quem deixar o filho, e aí tem que ir nessa de 3, 4 vezes para resolver uma questão de um benefício, de um transporte, de um cartão. A pessoa desiste. Verdade. É tudo muito difícil. Tanta dificuldade, né? É tanta dificuldade. Burocracia. Tanta burocracia para pessoas que deviam ter facilidade para conseguir as coisas. Então, o que a Marilene começou a fazer? Um exemplo, né? Um cartão de passagem. Tem um formulário que precisa preencher. Eu tirei xerox de vários formulários, de vários papeizinhos ali com a relação de documentos. E aí a mãe, porque meu filho precisa do cartão, tá aqui,
essa é a relação de documentos que você precisa levar. Senta aqui comigo que eu vou te ajudar a preencher esse formulário. Eu ajudava essa mãe a preencher. Ó, agora você tem que levar para o médico para ele fazer o laudo. E você vai em tal lugar e entrega isso aqui. A mãe ia uma vez só. Eu comecei a fazer isso tentando me ajudar, na verdade, né? Tentando dar um sentido para o que eu estava passando. Uhum. E comecei a fazer doação, pedir. Às vezes uma mãe dizia, eu tô sobrando fralda na minha casa, que meu filho não tá mais usando tamanho tal. Então me dá que fulana tá precisando. E fazia essa ponte entre mães. E quando eu percebi, existia um número gigantesco de mães me seguindo. Eu já estava ajudando um monte de mães e eu já não estava dando conta. Na varanda da minha casa era caixas mais caixas de doação. Às vezes eu acordava no domingo, tinha mãe sentada no meu portão esperando eu acordar para pedir ajuda. Um trabalho que eu comecei a fazer junto com outras mães, dentro de uma associação, dentro do município. Quando eu percebi, tinha mães de vários municípios vindo me buscar ajuda. E foi aí então que nasceu o projeto Lucas Esperança, que é um projeto de acolhimento para as pessoas que têm necessidades especiais e para a família, porque eu entendo que a pessoa com deficiência, se ela precisa de um tratamento, ela busca um setor de reabilitação, né, uma instituição. Agora, a família não tem a quem recorrer. Você tem um filho com deficiência, o seu filho vai ter o tratamento que ele precisa. Pode ser com dificuldade ou não, mas ele vai ter. Agora, a mãe que não tem a deficiência, ela adoece por conta de tanta luta, por conta de tanta dificuldade que ela passa com aquele filho. Então eu comecei a ajudar essas famílias, junto com outras mães que me deram a mão, né? E hoje o projeto Lucas Esperança já está atendendo a mais de 400 crianças. Muito bom mesmo. Verdade. Aí você estava me contando aqui no bastidores que tá sendo um projeto, não é isso? Isso projeto mesmo. Na Câmara, né? Isso mesmo. Porque o que acontece? O Lucas, durante todos esses anos, como eu disse, eram muitas crises convulsivas e a gente trocava de remédio, e o Lucas tinha idas e vindas de hospital, ficava internado para fazer tratamento e nada trazia resultado para ele. Em 2014, o Lucas entrou em estado de mal epilético. Ele entrou em crise e ficou 18 dias em crise. E nessa ele perdeu todos os movimentos. O Lucas parou de andar, o Lucas parou de falar, o Lucas só mexia os olhos. E eu não sabia nem se o meu filho me reconhecia. Eu olhava para o meu filho, ele só mexia os olhos, eu não sabia nem se ele sabia que quem estava ali era a mãe dele. E continuava convulsionando. E ao sair do hospital, levei ele para consulta com o médico falou, Marilene, olha, a gente já tentou todas as medicações possíveis para o seu filho. A gente agora vai ter que ir para a última opção. E olha que hoje eu escuto muito isso das mães, tá? Que os médicos falam, eu já não sei mais o que fazer com o seu filho, eu não tenho mais o que dar para o seu filho, eu já fiz tudo que eu podia fazer com o seu filho. E foi o que eu escutei. Mas o médico que acompanhava meu filho falou, olha, a última opção para o seu filho é o tratamento com a cannabis medicinal. O que você acha? Eu falei, então, não conheço, mas se o médico está falando, quem sou eu para dizer o contrário? Ainda mais um médico que já acompanhava meu filho, que eu já acreditava nele. E então comecei a fazer esse tratamento no Lucas, né, através de uma associação chamada Abrace, que fica em João Pessoa, na Paraíba. O fundador de lá, o Cassiano, eles estavam começando esse trabalho, né? Mas ele acolheu, ajudou e prontamente mandou o óleo para o meu filho. E com menos de um mês eu já vi melhora no meu filho. Com menos de um mês eu peguei meu filho em pé no quarto. Com menos de um mês meu filho já estava sustentando o pescoço. E as crises foram reduzindo. E essas mães, né, viam a melhora do Lucas, essas mães que me acompanhavam no projeto, vendo a melhora do Lucas, falavam, olha, eu também quero esse tratamento para o meu filho. Ah, minha filha precisa fazer esse tratamento. E o que eu fazia? Eu enviava elas para a Abrace, para fazer o tratamento na Abrace. E aí chegou um momento que eu pensei, poxa, eu já estou fazendo
todo um acolhimento, todo um Aqui, trabalho é. aqui, para que eu vou mandar para lá? E eu conversei com o Cassiano, eu fui lá conhecer a Abrace, conheci toda a estrutura deles, desde cultivo, laboratório, atendimento, desde a produção até a entrega do óleo, e fundamos aqui a Abra Rio, com o objetivo de dar acesso a cannabis para quem precisa. Hoje, a Abra Rio ela está com centenas de associados já sendo beneficiados, com um ótimo resultado. São pessoas com Alzheimer, Parkinson, epilepsia, fibromialgia, depressão, glaucoma, diabetes, entre outras coisas. Ansiedade e várias outras patologias. E o Lucas, meu filho, hoje está com 20 anos. O Lucas hoje fez o desmame de todas as medicações. Ele hoje usa apenas a cannabis medicinal. O Lucas hoje anda, fala, dança, joga bola, anda de bicicleta. Mas é natural? É natural? Sim, é um óleo natural e artesanal. Você sabe que a medicação para epilepsia é muito agressiva, né? Sim. Sabe disso, né? Muita coisa. Entendeu? Então eu tive casos na minha família de pessoas com epilepsia. Então acabou falecendo, deu um infarto. Porque é um remédio totalmente agressivo. De um lado alivia, mas atinge o coração. É um processo muito complicado, porque o Lucas fazia uso de 5 anticonvulsivantes para não convulsionar. E aí, esses anticonvulsivantes que ele tomava não controlavam suas crises. E aí, por conta dos medicamentos, ele tinha vários quadros de infecções. E essas infecções desencadeavam crises convulsivas. Então, quer dizer, ele tomava o remédio para... Isso, um círculo. Ele tomava o remédio para não convulsionar e convulsionava. Então, o Lucas vivia com inchaço, problemas nos rins, infecção urinária. Às vezes, meu filho já estava ficando cego, uma das medicações estava causando uma cegueira no meu filho. E aí, como você perguntou sobre o projeto de lei, hoje nós estamos com centenas de associados, mas a gente percebe que assim, o tratamento com a cannabis, se você for comprar um óleo importado, você vai pagar um valor bem mais alto, que é mais de R$2.000. É um valor alto, né? Se você for comprar um óleo da farmácia, que hoje a gente já tem o óleo de cannabis na farmácia, mas é um óleo sintético, né? Também não é um valor acessível, né? E precisa da receita azul e tal. O óleo de cannabis pela associação também precisa de prescrição médica, de laudo médico, porém é um valor muito mais acessível. O óleo de uma associação fica entre R$ 79,90 a R$200, em torno disso. Né? Um óleo full espectro, um óleo artesanal e natural, que não tem efeitos colaterais. É lógico que assim, não tem efeitos colaterais. O máximo que pode te dar é um sono ou uma dor de barriga, né? São assim, porque às vezes você pode comer um macarrão que pode te dar algum efeito. Perto de um monte de crise, não exatamente, é nada. Exatamente. E aí nós percebemos que mesmo sendo bem mais acessível o óleo da associação, ainda tem muita gente que não consegue. Não consegue pagar. É muito difícil. E mães desesperadas. Eu recebo mãe lá que fala assim, se você não me ajudar, eu vou na boca de fumo, eu vou comprar maconha, eu vou fazer um chá e vou dar meu filho. E eu falo, pelo amor de Deus, não faça isso. Não faça isso. Que não é a mesma coisa. Foi aí então que a gente conversando com o vereador, Leandro Portugal, eu falei para ele sobre toda essa demanda, sobre toda essa dificuldade das pessoas. Ele se sensibilizou com a história do meu filho. E aí nós fizemos uma audiência pública para apresentar a Abra Rio, apresentar o Lucas, apresentar todo esse trabalho. O dia da audiência pública foi muito legal, porque teve muitas pessoas de importância da cidade, até o secretário de saúde, Dr. Rodrigo, participou, se colocou como favorável, né, a esse trabalho, disse inclusive que indicaria a sanção ao prefeito. E aí, nesse dia, até o Lucas entrou com uma moção, entrou na Câmara, deu uma moção eu vi as fotos. pro Leandro. E aí, após isso, nós montamos, né, junto ao Leandro. O Leandro fez um projeto de lei
que institui o tratamento de cannabis medicinal de forma gratuita pela prefeitura, Pô, legal. né? Para as pessoas, né? De dentro do município. Muito bom, né? E o nome do projeto é Projeto Lucas Esperança. Boa. Com certeza. Muito bom. É realmente assim incrível. E assim, teve a primeira votação, teve a segunda, foi votado e aprovado de forma unânime na casa. E agora está lá na mesa do prefeito, né? A gente está esperando agora o Axel dar aquela canetada. Axel, vamos dar a canetada aí. Vamos ajudar, né? Vamos ajudar. Só falta isso para a gente poder começar a salvar mais vidas. A Abra Rio começou também com você. Sim. Eu comecei a fazer esse trabalho na Abra Rio por conta de ver essa quantidade de pessoas que dependem. Você vê o tamanho da necessidade? A Abra Rio tem 1 ano e 2 meses. Uhum. Há 1 ano e 2 meses atrás, eu fui à Abrace, em João Pessoa, para conhecer o trabalho deles. Eles estavam com 13 mil associados. Em 7 anos de associação. 13 mil associados. Há 1 ano e 2 meses atrás. Hoje, a Abrace tem mais de 30 mil associados. Em 1 ano e 2 meses para cá. Caramba. Mais que dobrou. Então, assim, é um tratamento que eu costumo dizer que é bom para tudo. É que não tem efeito colateral, né? Sim. Eu faço uso hoje, né, de óleo de cannabis. Comecei a usar por conta de ansiedade. E olha que eu fiz uma consulta médica onde eu nunca imaginava que o médico ia me passar cannabis e me passou. Para ansiedade, para dor crônica, porque eu tenho um problema de coluna que eu sinto uma dor absurda. Sentia, porque hoje, graças a Deus, eu não estou sentindo mais. Sabia disso, não? Que é para dor também, crônica também? Sim, dor crônica, fibromialgia. Para dor funciona de uma forma assim. Período menstrual, que a mulher sente uma cólica absurda, é o que está me salvando. Você fica novo de novo? Ele fica com 20 anos, mais ou menos. Você fica? Oi? A gente fica novo de novo? Fica revigorado. 20 anos de novo. Revigorado. Assim, aparentemente Se ficar, não. eu vou tomar também. Aparentemente não, mas por dentro sim. Revigorado. Ah, mas só aí não sentir dor, só você não... Não, Mas hoje o Lucas não tem crise mais nenhuma, né? Não, Ou ele nenhuma. não, ele assim, ele pode acontecer um episódio ou outro, porque assim, não é cura. Não é a cura, A síndrome do meu filho não tem cura. Mas é qualidade de vida, Qualidade de vida é é equilíbrio, Não. Qualidade de vida é né? importante. Controle. Controle Um de menino vida. que tinha 50, 60 crises por dia. Vegetável. Hoje ele tem uma crise, 2 crises de 2 em 2 meses, de 3 em 3 meses. Às vezes ele fica 6 meses sem convulsionar. Como ele pode ter uma no mês. Isso depende de vários fatores. Calor, frio, se ele tiver estresse. Fora a imunidade, hein? Que ajuda eu vou muito. te contar uma história pra você, né? Essa pessoa da minha família que tinha epilepsia era uma irmã minha, entendeu? Eu era criança e via as convulsões que ela tinha, né? Tinha convulsão, quando entrava em crise, aí ela tinha que ir pro hospital se internar e ia 2 pessoas para buscar ela. Essas 2 pessoas era ficha. Eu nunca vi uma pessoa com tanta força na minha vida. Pegava os caras assim, ó, batia a cabeça um no outro, assim, de tanta força. E ela tomava esse remédio, Gardernal e Comital. 2 remédios fortes, entendeu? E tem preconceito. E existe E preconceito causou contra isso muito. também. Porque ela chegou numa época que ela não aguentou, né? O coração dela não... Ela faleceu com 30 e poucos anos. Justamente caso não tinha um óleo desse aí para dar uma, né? Uma evolução dessa daí, você né? está falando de preconceito. Das 2 partes, né? Tanto da pessoa que tem convulsão, existe um preconceito, na verdade não é um preconceito, é um medo, né? Que tem lá de trás, esse negócio, a pessoa vai pegar. Não é medo não, Elmo. Às vezes a É pessoa falta que não de sabe conhecimento. falta de conhecimento, como falta faz, de cara. conhecimento. Se a pessoa não sabe como se sucede. Assim, entendeu? essa é uma das coisas que eu prezo em falar, a importância da associação, porque assim, a Abra Rio não é uma associação de vender óleo, não é isso.
é uma associação de acesso a cannabis, mas acesso também à informação. Porque a gente precisa estar fazendo isso, a gente precisa estar explicando para as pessoas. Às vezes eu sento para conversar com alguém que fala assim, mas o que seu filho tem? Aí eu explico. Mas o que você usou com ele? Ele usa cannabis medicinal. Ele fuma maconha? Fala, gente, meu filho não fuma maconha, eu não fumo maconha, na minha casa ninguém fuma maconha, não tenho nada contra, cada um com seu cada um, mas o tema não é esse, é um tratamento medicinal. E essa questão do preconceito, ela existe de várias formas. Quantas vezes eu, na rua com meu filho, e meu filho começava a convulsionar, eu sentava no chão da rua, botava ele no meu colo e esperava passar. Porque não tem o que fazer. Não tem o que fazer. E você olhar assim, você vê uma pessoa vindo, a pessoa vê a pessoa atravessar a rua, para não passar perto. Nem para abanar ali, nem para fazer nada disso, né? Infelizmente. Mas é aquilo que você falou, é o medo do desconhecido. Isso. É a falta do conhecimento. E esse lance que você falou assim, a pessoa fala, porque a cannabis é da maconha. Gente, os remédios que nós tomamos no dia a dia, todos eles têm... Pega a bula de uma medicação dessa e lê. Né? E a cannabis é o quê? É uma planta. Outra coisa... Uma planta criada por Deus está ali, bonitinha ali. Quem discriminou ela, quem botou ela como uma coisa maldita, foi o homem. É o uso medicinal da cannabis, mas podia ser do capim-limão, podia ser do boldo, podia ser de qualquer outro né? Planta feita por Deus, né? Mas como as pessoas podem ter acesso a cannabis? Se quiserem adquirir? Primeiro passo é a consulta médica. Sim. Né? Vai passar pela consulta médica, se o médico não falar, vai sinalizar para ele que quer fazer o tratamento com a cannabis. Se por um acaso o médico da pessoa não for favorável por algum motivo, não quiser ou não souber prescrever, a associação ela tem uma lista de médicos prescritores parceiros que a gente pode estar indicando. Mas aí o primeiro passo é a consulta médica para ter acesso ao seu laudo, né, ali explicando tudinho qual é a patologia, o que a pessoa tem, e uma receita médica. E uma coisa que é muito importante, que assim eu não concordo, mas é importante, é necessário que essa pessoa já tenha feito vários tipos de outros tratamentos e não tenha tido resultado positivo para que faça o tratamento com a cannabis e que isso esteja discriminado na receita. Tipo, a cannabis tem que ser a última opção. Entendi. Né? E aí, com laudo e receita em mãos, a pessoa vai entrar no site da AbraRio, que é o www.abrario.org, vai clicar em cadastre-se e ali vai preencher um formulário. Preenche o formulário, anexa os documentos pessoais, laudo, receita, cria um login e senha, aceita o termo de adesão, que é um termo onde ela se coloca como associado para que a gente tenha direito né? Porque assim, quando a pessoa vai comprar sozinha, ela tem que entrar primeiro com um pedido na Anvisa. Quando é pela associação, a associação que fica responsável por isso, que ela é responsável por um coletivo. E aí, no final, ela paga uma anuidade para se tornar sócio. Essa anuidade é R$350. Pode ser paga à vista ou parcelada. E tem a parte social, para quem não tem condições, a gente faz um estudo social dessa pessoa. Já estando associada, com o documento tudo certinho, ela só vai entrar no site novamente, aí já na área do associado, com seu login e senha, e efetuar a compra do produto, que ela pode fazer a retirada na sede, ou comprar ou ser entregue na sua casa. Entendi. Sobre essa questão de ser a última opção que eu disse que eu não concordo, por que eu não concordo? Eu sei que é uma regra da Anvisa, né, que tem que a gente, né, do CRM, a gente precisa respeitar, precisa seguir, né? Mas eu não concordo porque a cannabis ela foi a última opção para o meu filho. E deu tempo. Deu tempo. E para quem não deu tempo? E mesmo assim ele perdeu muito. Perdeu. Se tivesse sido a primeira opção, ele não teria perdido tanto. Meu filho está com 20 anos e eu não vi meu filho crescer. Nem imagino. Meu filho passou parte da vida dele convulsionando. Não. Se ele tivesse começado esse tratamento lá atrás, não funcionando. Não.
Se ele tivesse começado esse tratamento lá atrás, nossa. A gente está vida muito dele- atrasado em certas Muito. coisas. É muito atrasado. Mas eu queria que você falasse o seguinte: o que é ser mãe do Lucas? O que é ser mãe do Lucas? É um privilégio gigantesco. Ele te levou a isso tudo. Ele Foi, me foi um transformou, propósito. é. Foi um propósito, viu? Tudo É tem um isso aí. propósito. Ó. No Tudo início eu tem um- falei, né, que Isso, eu perguntava É. por quê, que eu não entendia. Então, Olha isso aí quantas que eu vidas queria- são atingidas hoje Isso, através tudo tem do um Lucas. propósito. Deus sabe o que faz. Você é privilegiada, você é uma escolhida, né? É. Entendeu? Às vezes ele podia ser filho de outra mãe que não ligava pra ele, como muitas mães aí Tem acontece. muita coisa. Que a mãe não tá nem aí. Você vê no repórteres aí, o garoto do galão, principalmente, que foi um absurdo aquilo ali. O garoto era, entendeu? E vários outros casos que acontecem. E eles não deram a mesma sorte de ter uma mãe como você, né? Uma mãezona, né? Que abraçou tudo. Ela Isso aí, abraçou. ele abraçou. Mãe de muitos Lucas hoje. Abraçou todo mundo, entendeu? Aí E agora a gente está indo para outros municípios, né? Então, Que bom. que legal. A Abra Rio, ela é nacional, né? A gente atende gente do Brasil todo. Essa semana a gente associou uma menina de Manaus. Tem gente do Brasil todo, até porque os médicos atendem até de forma remota. E ontem nós estivemos em Friburgo participando de uma sessão solene em homenagem ao Dia Nacional das Doenças Raras. E aí eu tive a oportunidade de contar um pouquinho da história do meu filho, de apresentar o trabalho da Abra Rio, né? Conheci algumas instituições lá em Friburgo e aí a gente agora está conversando, né, com o governo, com o legislativo, para levar esse projeto de lei daqui de Niterói para lá. Show. Pô, legal. Parabéns. Guerreiro, hein? É porque você sempre deve ter se perguntado, pô, por que aconteceu isso comigo? Né? Isso não tem. Hoje eu entendo que tudo tem um porquê, né, Tem Marcelo? tem. igual Nada meu filho. é- Eu com meu filho. Mesma coisa. Exatamente. Eu com Tudo meu tem um filho. porquê. E assim, se o Lucas não fosse meu filho, se eu não tivesse tido o Lucas, nossa, eu com certeza estava caminhando por outros lados, eu não teria a Seria outra empatia que eu pessoa. tenho hoje. Você muda como pessoa também, que eu mudei pra caramba como pessoa, enxerguei de outra maneira, que a gente não tem. O mundo é diferente que a gente enxerga, né? A gente só começa a fazer parte dele quando a gente É, tem acontece com a Sim, gente, né? Isso Sim. aí. O mundo é diferente. Você, entendeu? Você participou do outro mundo. O Marcelo consegue te Entendeu? entender tão bem, não que eu não entenda, mais do que eu, porque ele passa por isso. É isso aí. Entendeu? Às E vezes a você- gente escuta muito isso. É. Não, eu imagino o tamanho da sua dor. Imagina nada, né, Marcelo? Imagina lá. Não. Imagina nada. imagina Sim. nada. Infelizmente, eu só fui saber o quanto é difícil andar com uma criança numa cadeira de roda quando meu filho estava na cadeira de roda. Porque aí eu saía com ele, eu voltava com isso aqui. Quando você pegar uma condução no ônibus, Nossa. Não tudo tem, não complicado. tem. Não Tudo é não tem. difícil, Tudo é andar na difícil. calçada. Tudo é difícil. Tudo é difícil. Não tem calçada pra você andar, tá esburacada? Então, assim, é tudo muito complicado. Então, para subir na minha casa eu moro no terceiro andar. Eu botava meu filho nas costas, assim, ó. Essa calçada aqui do Subia com Caetano ele. Monteiro aqui indo pro Trevo, é uma vergonha. A calçada. É. Toda quebrada. Entendeu? Como que uma pessoa vai andar, É muito difícil. andar ali é com uma tudo- cadeira de rodas? É Sem tudo condições, muito não tem complicado. condição. Tudo muito complicado. Entendeu? E assim, a dificuldade das mães, sabe? Eu acho que a gente precisa ter um olhar de mais empatia, Com né? certeza. De tentar enxergar o lado do outro, porque ontem estava se falando na sessão solene sobre as pessoas com doenças raras, aí foi falado lá, porque é necessário que uma pessoa com doença rara tenha um tratamento exclusivo, porque não, ela não tem que ter um tratamento exclusivo, ela tem que ter um tratamento igual ao de todo mundo, só que todas as pessoas com ou sem deficiência têm direito e têm que ter um tratamento digno. Com certeza. Então, assim, meu filho não tem que ter um tratamento digno porque ele é deficiente. Seu filho não tem que ter um tratamento digno porque ele é deficiente. Ele tem que ter um tratamento digno porque é um direito É dele, isso aí. De todos nós. de todos nós. Isso. Assim como eu tenho direito, você tem É. direito. Então, assim, tem que parar. A gente não pode. Eu não me vitimizo, nunca fiz isso. Eu ensino Também muito, não. falo muito isso para as mães lá. Porque
Uma coisa que eu até vou falar aqui, porque eu gosto de repetir sempre. Às vezes eu vou conversar com algumas mães que falam assim, eu falo, quantos filhos você tem? Ah, eu tenho 3. Eu tenho o fulano e o ciclano e tenho um que é especial. Tenho 3 filhos, 2 normal e um especial. Eu falo assim, peraí, mas 2 normal, o especial não é normal? E outra, os 2 normais não são especiais? Todos são Como especiais. assim? Todos são especiais. Eu tenho 4 filhos hoje. Se eu falar que o Luca é especial, o meu outro filho vai chorar e tudo. Vai falar, mãe, eu não sou especial pra você. Então, assim, você tem um filho com uma limitação. Isso aí. Mas a Marilene tem uma limitação. Se você tirar meu óculos, eu não chego ali na rua. Todo mundo tem. Quem não tem? Isso aí. A gente tem que ensinar ele ver o mundo que ele é uma Nós pessoa. somos todos diferentes. Uma pessoa, entendeu? Ninguém é diferente do outro. Exatamente. E Perante a Deus não o somos fato iguais. de um andar e o outro É não isso aí. andar, não faz você isso melhor ou mais do que o outro. É isso aí. Tem que ter mais empatia, mais Entendeu? amor, entendeu? É E o isso trabalho aí. que eu faço hoje, se vocês me perguntarem, por que você faz isso, eu não sei. Deus colocou na minha vida e eu faço. O que Deus dá, a gente não tem, nega. Você faz de coração, a gente vê isso. Simplesmente faz parte da minha vida. Isso aí. Eu até acompanhei, acho que você doou uma cadeira de roda aqui pro... Esqueci o nome dele. O filho de Chuca? É o Gabriel. Gabriel. Ai, gente, Tricolor. aquilo ali foi muito emocionante. Gabriel. Eu vi também isso aí. Acho que eu Você estava soube no como que dia. foi? Eu vi Acho isso que eu aí. estava no dia. Teve uma festa para as crianças aqui em Maria Paula, Isso. ali dentro. Aí eu fui pra festa, né, levar meus filhos. Foi festival de pipa. Isso. E aí eu fui pra levar meus filhos no festival. E aí teve um momento em que eu fui no banheiro com a minha irmã, no bar, e eu tô vendo uma fila gigante no banheiro dos homens, e o pessoal reclamando, como é que é? Sai, que não sei o que. Né, a fila enorme, o pessoal reclamando. Daqui a pouco, quando abriu a porta, saiu o Gabriel. Eu não conhecia o Gabriel. Na verdade eu conhecia, mas eu não lembrava dele, né? Porque ele é um homenzarrão, ele já tinha sido do transporte escolar junto com o Lucas, mas na hora eu não liguei. E aí quando ele saiu na porta do banheiro, com muita dificuldade, a cadeira muito ruim, muito. Aí eu parei, nem fui no banheiro, parei e fiquei olhando. Aí minha irmã ainda falou assim, já vi que você não vai entrar, deixa eu ir, ela foi. E aí ele saiu, nisso que ele saiu, um pedaço da roda ficou para trás, ele só conseguia andar com a cadeira inclinada, porque a cadeira direito não ia. Aí eu fui perguntar para ele, falei, meu filho, sua cadeira tá ruim? Aí ele foi e falou, tá, tia. Quando ele olhou para mim, que ele sorriu para mim, eu fiquei apaixonada. Eu falei, gente, o Gabriel, ele tem uma coisa assim, uma energia. E aí eu fui e falei, não, deixa eu te ajudar. E fui, empurrei a cadeira dele até lá fora. Aí ele foi em encontro da mãe. Aí eu fui pro banheiro, só que eu não me contentei, fui lá no dono do bar, falei, moça, aquele menino ali mora aqui, ele falou, mora, todo mundo aqui conhece e tal. Falei, não, que eu queria ajudar ele, será que... Só que assim, é muito difícil às vezes você chegar nas pessoas sem saber como você vai ser recebido, pessoa que você não conhece. Falei, será que se eu chamar a mãe dele e conversar, ela aceita? Não, vai lá, fala com ela, ela é super tranquila e tal. E aí eu fui lá, me apresentei, falei pra ela que, falei, olha, a gente não tem, mas eu queria ver se eu consigo ajudar com uma cadeira de roda pro Gabriel. Eu posso? Ela falou, lógico. Aí tiramos uma foto, o Gabriel muito carinhoso. E aí eu comecei a conversar com um monte de gente. Marquei uma visita, fui na casa deles. Aí no dia que eu fui lá para conversar com eles, né, para falar que eu tava vendo se eu conseguia a cadeira, aí o Gabriel me vira e fala assim, tia, conserta meu violão, me vem com um violão. O violão Aí eu falei, agora lascou assim, porque cadeira de roda eu até tenho, agora violão. Mas ele pediu, né? Eu falei, tá bom, vou levar o violão. Aí fui conversar com a Natália, que é responsável, ela é responsável pela parte socioambiental da MP Construtora. E eles são muito parceiros nossos. Aí fui conversar com ela, falei, Natália, ó, tô precisando da sua ajuda, a gente tem que ajudar uma criança e tal. Expliquei toda a situação para ela. Falei, aí ela, não, Mari, vou te ajudar, vamos fazer uma campanha, vamos ver quem pode ajudar, quem pode doar. Eu falei, tem mais uma, tem um violão para consertar. Aí ela conversando com algumas pessoas na igreja dela, um casal falou, não, a gente conserta, um casal que são músicos, a gente consertou o violão. Aí teve uma pessoa que eu não sei nem quem é, mas uma pessoa que se colocou à disposição, doou uma cadeira de rodas nova pro Gabriel. E aí nós fomos lá levar.
No dia que a gente foi levar, eu fiz de uma forma assim, meio diferente, né? Eu deixei o violão guardado, aí chamamos ele na rua, Gabriel, sua cadeira, ele ficou todo feliz com a cadeira, obrigado, tia. Aí nisso esse menino que consertou o violão, veio por trás do Gabriel, cantando a música que o Gabriel gosta, que é a música do, acho que é Luan Santana. Veio cantando. Nisso que o menino começou a cantar, que o Gabriel olhou para trás, que ele viu o violão. Gente, ele quase caiu da cadeira. Ele reconheceu o violão? Reconheceu. E começou a gritar. Eu tenho um vídeo, depois eu passo pra vocês se vocês quiserem. E começou a gritar e me abraçou. Obrigado, tia, obrigado, tia. Eu nunca mais vou me esquecer desse dia, gente. Aí eu ainda falei assim, falei, olha, ele ficou muito feliz com a cadeira, mas se eu chego lá sem o violão... ele toca violão, ele, Gabriel? Não, ele brinca. Ele gosta muito. Vai dizer a verdade, o violão já tá até ruim de novo, tem que consertar de novo. O Chuca cuida muito bem dele. Pra onde Chuca vai, leva ele. Do jeito ele é muito dele, carinhoso, né? Do jeito dele, o Chuca tá ensinando ele. É muito carinhoso. Do jeito dele, o Chuca E olha, uma coisa que me chamou muito a atenção, o Gabriel tá sempre muito bem vestido, cabelinho cortado, cheiroso, e ele é um menino lindo. Eu passei ali, o tricolor, fica gritando, o tricolor. Direto, tá ali, me chamou, tricolor. Tem hoje tem. É o sinal do Gabigol quando ele me vê. Sinal do Gabigol. Assim, doar é muito melhor do que receber, sabe? Verdade. Traz uma satisfação, assim... Eu sei disso. Gigantesca. E tem gente que não reconhece, né? Tem gente que não reconhece. Como que pode, né? Infelizmente... Tem gente que faz questão de tão pouco, né? Verdade. E não é nada, mano. Olha só, o que você já... quantas famílias você ajuda? O que isso te custa? Nada, é doação. É só doação. E você se sente bem com a tua doação. E tem gente que não aceita. Tem gente que não aceita, Marcelo, infelizmente. Mas tem gente que do seu próprio lugar, eles não te ajudam. Né? Pra tem um monte. viabilizar, né? Tem um monte, não vai dar certo. Sai fora disso. Fazendo isso não. Tem um monte. Infelizmente, é verdade. Tenta te jogar para baixo. É isso aí. É isso aí. Mas só a sua luta que você tem aí, né? Assim como tem gente que tenta jogar para baixo, tem aqueles que acham que quando você chega num certo nível da sua vida, que hoje a Marilene está empregada, né? Hoje eu sou servidora, eu falo com o maior orgulho que eu sou servidora hoje. Mas assim, nossa, a Marilene é servidora, olha lá, eu consegui um emprego na prefeitura. Só que hoje eu tenho 40 anos, eu estou trabalhando na prefeitura há 1 ano. Durante todos os outros anos da minha vida, eu vivi de benefício BPC. Porque eu não tinha condições de trabalhar, porque eu precisava cuidar do meu filho. Porque eu era escrava da doença do meu filho. Hoje em dia você trabalha, teu filho tem dependência dele e nem recebe mais o benefício dele. Ele perdeu o benefício, porque infelizmente ainda tem isso. Você tem emprego, você não tem direito ao benefício. Perdeu o benefício. Perdeu. A gente vai estar com um advogado aqui, se você quiser vir conversar com ela. Perdeu. Mas assim, não é dizer que eu não preciso. A questão não é essa, né? Eu acho que, lógico, faz uma falta. Mas eu entendo que eu tive aquele benefício durante um período a qual eu precisava estar em casa cuidando do meu filho. E hoje eu posso trabalhar para trazer o sustento para o meu filho, sabe? Então, às vezes as pessoas falam assim, porque a Marilene está trabalhando na prefeitura, a Marilene está muito bem. Mas é muito fácil falar, apontar agora, mas agora as dores que eu senti lá atrás, as marcas que eu carrego aqui dentro, vocês até desculpa que isso me emociona, mas que assim, isso? Das diversas vezes que eu achei que eu fosse perder meu filho, porque isso foram várias vezes que eu olhei para ele assim, eu falei, agora ele vai. A ponto dele mesmo falar para mim, mãe, eu não aguento mais, eu quero morrer, eu não aguento mais. Então só quem conviveu, quem viu, sabe a dor que é ver um filho convulsionar e você ficar impotente, você não ter o que fazer, você só pode esperar. E várias vezes. Isso por anos. E infelizmente você é focado no seu filho, né? No seu problema, e tem muita gente falando besteiras por aí. Exatamente. Querendo às vezes se aproveitar da sua dor, querendo usar a sua dor para se promover. Não tem o que fazer na vida, mais tem. Não tem o que fazer na vida. Aí a gente está na época de campanha política.
Tem um monte de gente que nunca nem olhou pra cara da Marilene, que agora quando me vê vem com um sorriso, parece até que almoçou comigo no dia anterior. Marilene, tudo bom, sabe? Porque vê hoje a Marilene como um instrumento de voto. É porque lá atrás não via, né? Lá atrás não via. Lá atrás chegava até dizendo, não tem voto não. Quantas pessoas eu ouvi dizer, aquilo ali não tem voto não. Só que assim, hoje, eu tenho voto? Não sei. Se tiver, é fruto de um trabalho. Mas não é um trabalho político. Não é um trabalho de 4 em 4 anos. É um projeto de vida, é um trabalho de vida. É um trabalho duradouro, sabe? Que vai passar eleição para deputado, vai passar eleição para vereador. E com político ou sem política, o trabalho vai continuar. Sim, com certeza. E você estava falando agora da prefeitura, que você está um ano na prefeitura. A pessoa só olha hoje, mas não olha a luta. Exatamente. Lá de trás. Olha minha carteira de trabalho para ver, não tem nada. Nunca pude trabalhar na minha vida, estou trabalhando agora. Marlene, exportaram o seu benefício de lá mesmo, eles exportaram? É automático. Quando eu comecei a trabalhar na prefeitura, aí bateu lá na Previdência, já cortou. Porque Caramba. eu não. Porque ela era tutora do garoto. Tá no nome dela. Aí não pode. Aí não pode. Não pode. Sabia disso, não. Não pode, não corta pode. direto. A pessoa, para ter o direito ao benefício BPC, ela não pode nem vender Avon, meu filho. Não pode, porque se você... E também não é o benefício, né? É um salário mínimo. Você é obrigado a viver com salário mínimo. A mulher não pode, a mãe, não pode nem pagar o INSS como dona de casa. Porque, pensa bem comigo, o Lucas recebia o benefício. Se por um acaso acontecesse alguma coisa comigo, que eu viesse a partir, o benefício do Lucas ia passar para o pai ou para alguém que ficasse responsável por ele. O Lucas não ia ficar desamparado. Mas digamos que acontecesse com o Lucas. Eu não ia ter direito à pensão, não ia ter direito... Acabou, o benefício acabou. Então, eu não tinha e não tenho contribuição de todos esses anos. Você só tem contribuição desses anos todo de um ano que você está trabalhando agora. Exatamente. Então você só vai se aposentar daqui a ano, né? Depois que eu estiver lá debaixo de 7 pau. Caraca. Porque não tem. E aí eu fui buscar informação na Previdência. Falei, poxa, eu quero pelo menos pagar, né, minha contribuição como dona de casa para eu poder ter um direito. Mas se você fizer isso, porque se você pagar a contribuição, a Previdência entende que você tem renda. Se você tem renda, você não precisa do benefício. Tem que mudar essa lei. Essa lei tem que mudar, tem que ser avaliada, né? É triste, né? Pô, demais, caramba. Demais. A maioria desses benefícios que você vê saindo aí, geralmente... que agora mesmo, em período de pandemia, o que mais tem é benefícios, né? Alguns benefícios. Quem tem benefício BPC não tem direito a praticamente nada. Não, já tem o benefício BPC, não pode ter outro benefício. Você tem que viver com salário mínimo. Aí vai viver com salário mínimo, com o filho tendo que usar fralda, tomar um leite específico, fazer o uso de medicações, pagar a luz, pagar a água, comprar comida, às vezes pagar aluguel, e aí? É uma vergonha, só isso. É uma luta. Esse é o Brasil. É uma luta. Fora aquele problema que eu falei com você. Que tá demais. É uma luta. Né? Não é só isso não, tem muitas outras coisas que não estão indo direito. Né? É verdade. É difícil. Infelizmente. Mas a gente não pode desanimar, a gente não pode parar. É porque eles conseguem viver com salário mínimo, né? É por isso que eles fazem isso. Eles conseguem viver com salário mínimo. Por isso. Na verdade, assim, quem faz o político é o eleitor, né? Sim. É aquele, acho que é Sérgio Menguele, ele que falou essa frase. Que é aquele prefeito que ficou famoso. Ele que falou, quem faz o político é o eleitor. Porque para você ter um bom político, você tem que ser um bom eleitor. Mas você viu quantos políticos já entraram aí que... No dia que o eleitor entender a força que ele tem, as coisas mudam. Mas o problema é que as pessoas não entendem. O problema é que as pessoas se vendem. Eu vou te dar um exemplo. Isso. A Marilene faz um trabalho, né? Não estou querendo, né? Estou falando assim um exemplo. A Marilene faz um trabalho social, ajuda várias famílias, tal. Sou vizinho da Marilene, conheço o trabalho dela. Ela veio candidata a vereadora. Qual o meu objetivo quando eu venho candidata a vereadora?
abrir mais espaço para ajudar mais pessoas, criar projetos de lei que possa trazer benefício para essas pessoas, assim como esse projeto de lei Lucas Esperança, vários outros que a gente pode, né? Aí tem um outro candidato que vem também na mesma rua, você também conhece. Ah, tem o fulano de tal, vou falar nome, que hoje tem tanto nome de candidato que as pessoas podem achar que eu estou falando de alguém específico, mas é um exemplo. Ah, fulano de tal, vem candidato também. O que fulano de tal faz? Ah, não faz nada, mas de vez em quando eu tomo uma cerveja com ele ali no bar, ele paga pra mim. Ah, eu precisei cortar umas árvores aqui no meu quintal, que tava caindo, despencando. Fulano de tal arrumou uma saveirinha ali, jogou os galhos dentro e levou pra mim. Ou então veio com uma máquina, fez uma calçada, me deu uma cesta básica. Olha, infelizmente, eu tô mentindo, Elmo. Isso acontece, Não, isso acontece muito. É o seu, é o... Nos dias de hoje, as pessoas ainda se vendem. Pensa em si. Não pensa, por exemplo, Exato. eu entendi, você se ganhasse como vereadora, você ia expandir mais Mas ainda é um trabalho pro coletivo. o coletivo que você já faz. Mas a Só pessoa que quer alguma coisa pra Sim. si. Eu quero pra mim. Né? Eu não entendo que o eleitor hoje está assim, que o trabalho para fulano, para ciclano, não. Eu quero para mim. Eu já cansei de ouvir isso na eleição. O que você vai me dar para me votar em você? Sim. Ô, Marilene, você já viu político fazer campanha em lugar de rico? Você não vê. Lá eles não vão ganhar voto lá, cara. Eles vão fazer o que lá? Vai cortar a árvore deles para eles? Eles não querem saber, eles não vão nem atender eles. Então eles desaparecem no lugar de pobre. No lugar de rico eles não vão. Entendeu? Justamente por isso que você falou aí. Né? Um churrasco, um negócio. Entendeu? O pessoal é egoísta. Não, ele qualquer coisa compra eles, né, cara? É egoísta E tudo está voltado, infelizmente, para isso. No início a gente estava conversando, foi o que eu falei. A gente depende da política para tudo. Não tem Mas jeito. Você tem que saber usar da política sem deixar que o político te use. Porque às vezes o problema não está nem no político em si, é o que você falou, está no eleitor. Aí pega o candidato, vem, vamos falar um vereador, né, que é o mais próximo do eleitor, né? Eu quero que você vote em mim, que a sua família vote em mim. Faz aquele telhado ali da minha varanda, que aí eu voto em você, minha família, que toda vai votar em você se você fizer o telhado da minha varanda que está despencando. Aí o vereador vai lá, faz, né? Faz, todo mundo na casa vota. Aí depois aquele vereador ali, ele poderia ter feito uma indicação legislativa para asfaltar toda a rua, que a rua tá toda esburacada. Ele não fez. A pessoa, aquele vereador não vale nada, sabe? Poxa, votei nele, ele não tá consertando a rua que é esburacada, que não sei o quê. Ué, você não tem que pedir nada para ele, porque tá pago. Tá pago, você pediu para você, não pediu pro coletivo? Isso aí. Por que quando você foi pedir o voto, você não falou assim, vereador, hoje eu sei que você não é vereador, você está vindo candidato, você ainda não tem força política. Mas você ganhando, a gente quer que você faça indicação legislativa, que você cobre da prefeitura, que faça todo essa nossa rua, que a iluminação, asfalto. Aí sim, depois você pode cobrar. Agora, hoje está faltando, primeira coisa, a pessoa saber qual é a função do vereador, ainda tem isso. Porque eu vejo muito eleitor aí achando que vereador tem que asfaltar a rua, tem que fazer a calçada dele, tem que comprar gás para ele. Aconteceu há pouco tempo atrás uma conhecida minha que, porque eu vou lá no Facebook de fulano de tal, vou esculhambar ele. Falei, por quê? Porque eu pedi ele não sei quantas telhas e ele falou que não tinha como me dar. Eu falei, se eu fosse você, eu não fazia isso não, vai ficar feio. Por quê? Porque ele não tem obrigação de te dar telha. Ele não tem obrigação de dar telha, ele não tem obrigação de dar emprego. Não é essa a função do vereador. As pessoas confundem isso porque até mesmo se criou um rótulo, né, quanto a isso, né? Se criou um rótulo, porque o vereador, o papel do vereador é criar lei, né, e fiscalizar o prefeito. E tem outras atribuições também, mas é fiscalizar o prefeito. Marilene. E tem outras atribuições também, mas é fiscalizar o prefeito. Marilene, e outra coisa também, na sua localidade tem muito isso também, como todas a maioria das localidades, né?
Um aqui apoia um vereador, o cara da frente apoia outro, bota a faixa de outro, o cara da frente bota a faixa de outro. Aí o que acontece? Não ganha, a comunidade não ganha, o local não ganha. União, né? Não tem. Aí não ganha. Só quer benefício para ele. Por quê? Por Os isso outros. aí que a gente está falando. É Cada isso um aí, tá então. pensando em si. Exatamente. Então, é Tá isso pensando aí. no seu saco de cimento. Falta união, Falta né? união. Aí o lugar Falta fica a união. mesma coisa. O lugar não anda. E se existe união, eu prefiro acreditar nisso. Eu acho que assim daria certo. Se na minha região todo mundo se unisse ali, poxa, vamos ajudar o fulano de tal Vamos a se eleger vereador, porque ele vai ser nosso representante. Isso aí. Caraca, Se todo ele não mundo fizer, ali. a gente vai cobrar, a gente vai na casa Exatamente. dele, a gente vai fazer. A gente sabe de fulano de tal mora. É nosso vizinho, a gente Sabe conhece. de mora. Aí o vereador, esse fulano de tal foi lá, ganhou a eleição. Aí ele viu que ali onde ele mora, ele foi o mais votado, ele foi muito bem votado. Você acha que esse cara não vai fazer? Ele vai fazer, Lógico. porque ele tem um compromisso. Isso aí. E ele vai entender que ele ganhou aquele povo ali. Ele ganhou aquele povo ali, ele só tende a crescer. Então é só que ele manter, né, aquele trabalho. É lógico que a gente precisa entender também que nem tudo depende do vereador. E também nem não é tudo fácil. depende do prefeito. As coisas não são fáceis, né? Não é porque ele está ali sentado na cadeira que ele consegue fazer tudo. Mas se as pessoas aprenderem também que a Câmara, se fala tanto, né, que é a casa do povo, quantas pessoas vocês conhecem que já entrou na Câmara? Vai lá. E quando tem audiência pública, Não vai. tem mais vereador do que morador. Não As vai. pessoas não vão. Não vão. Então vai participar, vai ver o que está sendo discutido lá. É a nossa vida que está sendo discutida. Vai Isso. lá para saber, para cobrar, para ter informação. Pra gritar, pra ir lá falar lá na Exatamente. frente lá. Exatamente. Por isso que eu acho que assim, falta conhecimento, né? Interesse. E interesse. Mas também tem muitas coisas aí que a gente fala com o vereador que você quase não vê, né? O vereador você quase não vê. Hoje em dia você não está vendo nem quase em 4 anos você não está vendo ele. Então às vezes você fala assim, não tem esse recurso, não está sem esse recurso, não sei o quê. Aí você vê que é mentira, porque eu passo em outros lugares, tem o recurso que ele falou que não está tendo, nos outros lugares eu já passei e vi que tem. Entendeu? Então, cara, a gente vive também de muita Mas eu acho que historinha fiada. aí a gente cai muito nessa questão do que a gente acabou de falar. Lógico, acredito eu não trabalho nessa parte interna da prefeitura, eu trabalho no meio ambiente, não tem nada a ver com essa parte de obras e tal, mas acredito que deva haver um planejamento para saber, vamos asfaltar tal região, igual agora, por exemplo, vai ser feita uma obra na região norte, né? Então, assim, acredito que exista esses planejamentos. E aí o vereador, qual é a função dele? Olha só, a rua tal precisa de um planejamento para a gente fazer um trabalho ali. Só que, é aquilo que eu falei, se o vereador sabe que naquele lugar ali ele tem, poxa, o pessoal ali é tudo fechado com ele, é um pessoal que votou nele, que abraçou, que ajudou, ele vai brigar por aquele lugar ali. Agora, hoje em dia, não existe mais igual antigamente, né? Quando eu era pequeno, eu lembro que tinha vereador, cada área tinha um vereador. Hoje em dia não é, o vereador é de Niterói, porque tem voto cá, voto lá, é tudo muito misturado. O cara tem que ficar igual doido procurando voto em tudo quanto é canto, porque as pessoas não se unem. Tudo bem que a praça tem que ser aberta, tudo bem. Isso foi incompetência deles. Mas tem vários locais aí que tá maravilha o sol. Não. Esperar a chuva agora acontecer, irmão, você vai ver. Entendeu? Já que Marilene tocou no assunto, Marilene, eu estou acompanhando muito, inclusive por conta dessa praça, né? A conversa nessa. Então eu estou acompanhando. Então o prefeito, senhor Axel Grael, eu posso falar? Não tem problema. Ele inaugurou lá uma obra iniciou uma obra na região oceânica lá no Engenho do Mato. Foi para o centro. 87 milhões no centro. No Engenho do Mato eu não lembro. E agora no norte, na região norte, que é a área do Fonseca. E a praça aqui, nada. E eu cobro. E eu vou, em todas as postagens que a prefeitura ele bota, eu vou lá. Boto as fotos da praça e boto o vídeo que nós fizemos. Porque tem que dar uma resposta pra gente aqui. Falta resposta, né? Falta resposta. A gente fica, assim, meio que à mercê, porque aí a gente sabe que existe uma briga de oposição ao governo, e aí você fica no meio, porque a praça tá fechada. Tá horrível. A gente precisa da praça. O que eu não sei, escuto dizer é que existe uma questão judicial, por isso que ainda não saiu a obra, mas que já está
se organizando, tudo, fazendo um planejamento para que a obra saia. Só que eu concordo que assim, falta uma nota, né? Um esclarecimento para os moradores. Sim, isso eu não, até concordo, mesmo falar com as pessoas por que... causa disso que tá olha, fechada, mas você fica sem saber o que está Não, acontecendo. pior que é a passagem deles, né? Não, A pessoa vai pra região dos lagos, Maricá ali, a praça tá ali no meio ali, é impossível que o nego não vê a praça, o nego passa assim, ó, tá no meio, na passagem, né? Todo mundo que vem de lá e passa por ali. Essas questões políticas é muito... o que nós queremos, na verdade, é uma resposta. Olha, a gente vai começar a obra, chamar as pessoas que estão em movimento ali, porque quer o bem, que quer a praça. Ninguém está brigando com o prefeito ou com o vereador, nada. Eu até perguntei esses dias isso pro vereador. Eu falei, Leandro, você sabe em que pé anda essa situação da praça? Tem alguma previsão de obra? Ele falou, Marilene, eu vou buscar informações a respeito. E aí, assim, eu tô aguardando, né, que ele ficou de ver, porque realmente eu não sei a que pé anda, né? Eu acho que realmente aquela praça ali precisa, né, se fazer a obra, não sei a que pé anda. A única coisa que eu ouvi dizer, também não sei se é verdade, mas ouvi dizer é que tinha uma questão judicial por trás disso, por isso que a obra parou. Não sei se é alguma coisa que fez com que parasse, eu não sei direito, mas ouvi dizer que era isso. Mas eu acho que a gente merece uma resposta, né? Com certeza. E eu falo muito isso aqui, já falei com outros entrevistados. Posicionamento, né? Que Penotiba não tem investimento que está tendo nos outros lugares. Não teve. Penotiba, falando Penotiba aqui. Do Largo da Batalha para cá. Teve aí as ruas do lado de lá, que foram asfaltadas aqui do Jardim América, aquela praça que foi feito lá, que também não está sendo bem cuidada. Nós tivemos até uma questão lá de banheiro. E você não vê investimento bom que está tendo nos outros lugares, que eu não sei se vai ter ainda, se vai ser lançado, mas por enquanto não tem nada previsto, né? Nós estamos em março ainda por isso. Chegar perto, mais perto. Penotiba não faz mais perto para Penotiba não faz parte de Niterói. Sobre esse assunto fica meio complicado para eu falar, porque eu não estou por dentro, entendeu? Não, a gente acabou fugindo do assunto da Marilene, entendeu? As questões políticas é bem mais complicado de se falar. Ainda mais quando você não tem conhecimento. Se você tem conhecimento do que está acontecendo... a gente só fica nesse oba-oba, um fala, outro acabou, não fugiu do assunto. Só que ela acabou envolvendo porque... como o projeto dela, né, teve ascensão na Câmara, para a Pondura e acabou caindo no... Não, importante uma coisa ligou a outra. Faz parte. Uma coisa ligou a outra. Não teve jeito, entendeu? E pessoas têm que apoiar mais, né? Os empresários, né? Para ter mais projetos igual dela, né? Na verdade, a Abrahi precisa de parceiros, mais parceiros, não é isso? Sim, sem dúvida. A gente precisa porque a gente não... A Abrahi, ela não tem nenhuma ajuda, né, governamental, não recebe nenhum... A gente até está aberto a doações, mas no momento a gente não recebe nenhuma doação. O que a Abrahi funciona com a ajuda dos associados. O que mantém a associação é a anuidade, né, e a venda dos óleos. E é um custo muito alto, porque a gente precisa trabalhar com um produto de qualidade, porque a gente está lidando com vidas, né? Então, a gente tem colaboradores, hoje a gente não tem funcionários, porque a gente ainda não tem condições, são todos voluntários, mas tem farmacêutica, tem acolhimento, tem apoio jurídico, assistência social, é tudo assim, muito organizado. Legal. Vamos fazer uma visita lá qualquer dia. Com certeza, quem quiser conhecer, a porta está aberta. A Abrahi fica na Dr. Bormann, número 6, edifício Monte Carlo, sala 504. E a gente funciona de segunda a sexta, de 9 da manhã às 17 horas. A hora que quiser conhecer, será um prazer. Lá no trabalho também o pessoal pode visitar lá, né? Oi? Parque das Águas, Isso, onde eu sou. Eu sou diretora daquele lugar maravilhoso, gente. É um lugar espetacular. Que poucos conhecem, né? O Parque das Águas. Às vezes, quando as pessoas me perguntam, você trabalha onde? Eu trabalho no Parque das Águas. Parque das Águas é o que? Parque aquático? Não, é Parque das Águas, é um parque ambiental, só que lá a gente tem o primeiro reservatório, né, de águas de Niterói, que foi construído ali, é assim, um projeto incrível. E tem parquinho lá em cima, tem brinquedo acessível, tem aparelhos de ginástica, tem praça.
Ele fica localizado atrás do edifício Tower, no centro de Niterói, ali na rua da prefeitura. Aí você você é da parte do meio ambiente? Isso, eu trabalho no meio ambiente, na Secretaria de Meio Ambiente. Pai, eu passo, por exemplo, sou nascido e criado aqui, né? Eu vejo esse rio aí, então, ele tá lindo, né? Esse rio daqui do Matapaca aqui. Não, mas já limparam o rio todo. Eu Deu uma sei. limpeza legal. Não sei, eu entendeu? tô falando que ele tá Água bonito. a água tá limpa, já tem até peixe no rio. Tem peixe. Sério? Sério, voltaram a ter os peixes lá. Peixe ali, Que tem bacana. cada É. peixão danado ali. Os peixes já estão Aí. todos de volta. Muito Gente, legal, que cara. bacana. É, pô, Por conta do tratamento, Tratamento. que a Muito legal, muito saneamento legal. que veio Nossa, agregar, muito legal. muito legal. Isso, isso é muito bom. Cada peixão danado. Eu sei. Passo com as Eu não crianças ali. imaginava que tava assim, não, gente. Eu passo com as crianças no colégio ali e mostro ali pra eles o peixe. Se você pegar uma água que sai hoje da elevatória, né? Da elevatória não, perdão. Da ET ali, de Maria Paula, do tratamento, e botar um que você bebe, botar um na frente do outro, você não consegue distinguir. É mesmo? Água do rio? É, a água sai límpida. Só que não se pode beber ela, mas ela serve para lavar calçada, para regar Essa água do planta. rio? Não, água do rio não, água que sai da estação de tratamento. Tá bom. Ela serve Entendi. para molhar planta, Sei, para sei. lavar calçada, entendeu? Uhum. Mas ela Sei. sai clarinha, límpida. E fora a limpeza que eles estão fazendo, é muito boa a limpeza. Ah, também, né? Depois da luta que A eu limpeza, tracei aí, limpeza muito boa. depois da conversa que eu tive com um amigo lá, eu consegui uma limpeza digna, porque Que bom. que Isso bom. é muito A bom. gente está conseguindo dar uma melhorada aqui. Devagarzinho a gente consegue ocupar os espaços, trazer melhoria para o lugar que a gente mora. E é importante ter lideranças comunitárias que, de fato, queiram melhorar, né, o lugar. Assim, lá eu consigo, né, ajudar também dentro das minhas possibilidades. Meu irmão ajuda bastante lá também. E lá onde a gente mora, graças a Deus, está bem organizadinho agora também. Deu uma recalchutada no lugar. Eu vi, ficou bacana. Ficou bem bacana. Ficou. Então tá, Marilene, obrigado. Obrigado mesmo por você ter aceito esse convite, por ter esclarecido aí, por ter falado aí do teu projeto, aí, da tua história. Muito obrigado mesmo, tá? Fico grato com isso. Você ter vindo Prazer é aqui. todo meu. Obrigada. Eu que agradeço o espaço. Muito obrigada e a hora que chamar de novo a gente vem. Acesso à informação é tudo. A casa tá aí aberta. A hora que você quiser, tá à vontade. Elmo, quero ir aí fazer uma gravação. Vem. Elmo, quero gravar um podcast. Vem. Elmo, quero falar na rádio aí. Espaço. E os empresários aí se sensibilizam, né? Para apoiar mais o projeto aí, né? Os políticos, né? Que vai ajudar bastante crianças aí. Se Deus quiser. Com certeza. Não é verdade? Isso aí. Isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Peço que vocês curtam, compartilhem e se inscrevam no canal, que ajuda ao conteúdo do canal e a gente trazer mais convidados como a Marilene Esperança aqui, tá? Obrigado, até a próxima. Tchau.